Razão, proporção, regra de 3 e porcentagem. Vamos ver um pequeno resumo, saber a diferença, né, de razão, proporção, regra de 3 e porcentagem. Então vamos lá. Ó, proporção nada mais é que a igualdade entre razões, tá? Se eu tiver duas razões e elas forem iguais, vira uma proporção. Ó, digamos que em uma determinada escola, na sala A, temos 3 meninos para cada 4 meninas, ou seja, a razão é 3 para 4, que é igual a 0,75. 3 dividido por 4 é 0,75. Tá? Suponhamos que na sala B tenhamos 6 meninos para cada 8 meninas. Então, a razão de 6 para 8, 6 dividido por 8, é 0,75. Nesse caso, a igualdade entre as duas razões vem a ser o que chamamos de proporção, já que ambas as razões são iguais. Entenderam? Ó, vamos ver a propriedade fundamental da proporção. A quarta proporcional. Ó, dados 3 números A, B e C, chamamos de quarta proporcional o quarto número x que junto a eles formam a proporção. Então, ó, A, B igual CX. Então, eu tenho A, B, C, eu acho X. Só multiplicar em cruz aqui e achar. É o mesmo procedimento para a regra de 3. Ó. A está para B, assim como C está para X. Então, A está para B, assim como B está para X. Então, a regra de 3 vem dessa quarta proporcional aqui. Entenderam? Então, ó, a razão, ó, 3 meninos para 4 meninas, 0,75, 3 dividido por 4. Outra razão aqui na sala B, 6 meninos para 8 meninas, 6 dividido por 8, 0,75. Então, tenho duas razões iguais, que é 0,75. Então, elas se tornam razões proporcionais, entenderam? Então, vamos ver um exemplo aqui. Ó. Paguei R$20 por 1 quilo de carne. Se eu tivesse pago R$50, teria comprado 2 quilos. Vamos ver a razão dessas duas, a razão para ver se eles são proporcionais, tá? Então, analisando as duas razões. Ó, primeira, 20 dividido por 1 é 20. Essa é uma razão. 50 dividido por 2 é 25. Ó, diferente, tá? Então, 20 dividido por 1 é diferente de 50 dividido por 2. Então, como as duas razões possuem valores diferentes, obviamente não se trata de uma proporção. Isso aqui, entendeu? Vamos ver outro exemplo aqui, ó. 4 números, todos diferentes de 0, 10, 8, 20, x, formam nessa ordem uma proporção. Qual o valor de x? Então, ó, 10 está para 8, é a quarta proporcional. Ó. Então, eu tenho 3 números, eu quero o quarto. Então, ó, 10, 8, 25x. Então, x vezes 10, 8 vezes 25, 200 dividido por 10, 20. Tá? Ou fazer como regra de 3, ó. 10 está para 8, assim como 25 está para x. Multiplica em cruz também, ó. X vezes 10, 25 vezes 8. X igual a 200 dividido por 10, 20. Então, ó, a regra de 3, ela vem dessa quarta proporcional. Então, sempre que eu usar a regra de 3, os números têm que ser proporcionais, senão eu não posso fazer uma regra de 3, tá? Ó, se tivermos duas grandezas diretamente proporcionais, utilizaremos a regra de 3 simples simples, né? Se elas forem inversamente proporcionais, utilizaremos regra de 3 simples inversas, sabe? Então, tem regra de 3
proporcional e tem as inversamente proporcionais, tá? E nos problemas onde a gente vai fazer regra de 3, algumas regras de 3, com 3 ou mais grandezas, então eu tenho que resolver por regra de 3 composta. A gente vai ver isso também, tá? A gente vai ver, calma que depois a gente vai ver certinho tudo sobre isso aí. Ó, grandezas diretamente proporcional. Eu acabei de falar sobre grandezas diretamente proporcionais. O que são grandezas diretamente proporcionais? Ó, quando uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Então, vamos ver aqui, ó. Um carro percorre 80 km em 1 hora, 160 km em 2 horas e 240 km em 3 horas. Ó, reparem que a distância percorrida, 80, 160 e 240, cresce. As horas também crescem. Então, a gente diz que a distância em relação à hora são diretamente proporcionais. Entenderam? Por quê? Porque as duas crescem. O tempo e a distância são grandezas diretamente proporcional, pois a distância aumenta e o tempo também aumenta, na mesma proporção. Quando a gente tem as grandezas inversamente proporcional. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma aumenta e a outra diminui. Vamos ver um exemplo aqui. Um carro faz um percurso em 1 hora com velocidade de 90 km por hora, 2 horas com velocidade de 45 km por hora, 3 horas com velocidade de 30 km por hora. O tempo está aumentando e a velocidade está diminuindo. Então, dizemos que tempo e velocidade são grandezas inversamente proporcionais. Enquanto uma cresce, a outra decresce. Quer dizer, dá para ver, né? 1 hora eu tive que andar 90 km por hora. Se eu gastei 2 horas, a velocidade, se a velocidade minha for menor, eu gastei mais horas. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Então o tempo e a velocidade são grandezas inversamente proporcionais, entenderam? Enquanto o tempo cresce, a velocidade diminui, conforme mostrado no exemplo acima, tá? Regra de 3. Os problemas que envolvem duas grandezas diretamente ou inversamente proporcionais podem ser resolvidos através de um método prático chamado de regra de 3, tá? Porcentagem. O que é porcentagem? É toda fração de denominador 100 representa uma porcentagem. Como diz o próprio nome, né? 100. Tá? Então, exemplo. 12 dividido por 100 é 12%. 5 dividido por 100 é 5%. 78 dividido por 100 é 78%. Esse símbolozinho aí, isso aqui quer dizer, observe que o símbolo, esse símbolo aqui, que aparece nos exemplos acima, significa porcento, entendeu? Quando você coloca isso daqui, esse símbolo aqui, que significa porcento. Você subentende que o 12 é dividido por 100, tá bom? Então, razão, proporção e regra de 3. O que é? Razão e proporção são conceitos que estão intimamente ligados, né? A gente já viu isso. Dizemos que existe uma proporção ao observar duas ou mais razões e construir uma relação entre eles. Que no caso lá, vamos por 3 meninas para cada 4 meninas e 6 meninos para 8 meninas. Então, a mesma razão, os dois têm a mesma razão, então são proporcionais, tá? Razão, o conceito de razão está relacionado com o conceito da divisão. Então, 210 é o numerador, 300 é o denominador e 0,7 é o que a gente chama de razão. Então, a razão é o resultado da divisão, ou seja, 0,7 é a razão disso daqui, entendeu? Proporção. Quando duas razões têm o mesmo resultado, elas são chamadas de proporção. Então, o que é proporção? Quando duas razões têm o mesmo resultado, tá? Assim, se a razão entre A e B for igual à razão entre C e D, dizemos que essa igualdade é uma razão proporcional, tá? Regra de 3. A regra de 3 é uma ferramenta simples, mas muito poderosa. Ela é utilizada para descobrir um valor desconhecido, que segue a mesma razão de outras já conhecidas, de maneira mais simples.
Então, a regra de 3 é uma razão proporcional. Quando eu tenho uma razão proporcional, eu posso fazer uma regra de 3, tá? Trata-se de descobrir o quarto valor a partir dos outros 3 existentes, tá bom? Então, resumindo, basicamente é isso aí, tá? Então, ó, a gente viu aqui um resumo sobre razão, proporção e regra de 3 e porcentagem. Não se preocupe, tá? Vocês em cada aula terá mais detalhes sobre tudo dessas matérias no Enem. O importante nessa introdução é que você aprenda o básico sobre razão, proporção, regra de 3 e porcentagem, tá?